bem-vindo a bordo. Meu nome é Letícia Cosmos e parece que a maior inimiga de Sailor Moon continua sendo a Toei Animation. E principalmente a maior inimiga dos fãs internacionais de Sailor Moon. Essa semana começou a repercutir os resultados da primeira semana de vendas dos DVDs e Blu-rays de Sailor Moon Cosmos lá no Japão. Essas vendas são registradas em um ranking da Oricon, que é tipo a Billboard, só que japonesa, que faz um apanhado dos dados de vendas de DVDs, de Blu-rays, de CDs, principalmente também de música, em várias lojas que são associadas, que mandam esses resultados para poder ver aí quem é que foi o maior vendedor da semana, do mês, do ano, para poder ter um balanço de o que o público está mais consumindo. E passada a primeira semana de vendas desses DVDs no Japão, o blog Erzat, que costuma compilar a venda de vários rankings relacionados à cultura de animes e mangás, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então eles têm bastante reputação de realmente compilar esses dados, de poder fazer uma análise de como é que tá esse mercado. Então, nesse sentido, eles publicaram o top 10 de vendas da semana do dia 18 de dezembro ao dia 24, e considerando aí 5 dias de vendas para Sailor Moon Cosmos. O que tá aqui principalmente listado nesse ranking, em sétimo lugar, tá Bichou Sailor Moon Cosmos, mas a edição limitada do Blu-ray. Essa edição vendeu 5.582 cópias. Mas, se eu te falar esse valor, ele é só um valor jogado ao vento, que não significa nada se não tiver outros parâmetros de comparação. E esse blog, ele é muito bom porque ele traz esses parâmetros de comparação. Ele compara essa venda dos Blu-rays de Sailor Moon Cosmos com as vendas de Sailor Moon Eternal que aconteceram em 2021. Ele reporta que, somando todas as versões, limitada, normal, Blu-ray e DVD de Sailor Moon Eternal, na época foram vendidas 7.946 cópias do Blu-ray e DVD de Sailor Moon Eternal. Então, já que a gente está usando esse valor que inclui todas as versões, ele reporta ali que no total, somando todas as edições do DVD e Blu-ray de Sailor Moon Cosmos, foram vendidas pouco mais de 9.000 cópias. Se você considerar que Sailor Moon Eternal foi quase 8.000 e agora Cosmos foi um pouquinho mais de 9.000, um pouquinho mais aí de 1.000 cópias de uma temporada para outra. Vale a pena? E aí, o que a gente pode tirar disso? Eu lembro que na época que Sailor Moon Eternal saiu lá em DVD no Japão, algumas pessoas comentaram na internet meio que justificando que as vendas não teriam sido tão altas quanto poderiam ter sido, porque saiu em streaming internacionalmente e que algumas pessoas no Japão poderiam estar usando VPN para assistir os filmes através da Netflix em outros países, ou que isso poderia já ter caído para pirataria e tudo mais, e que isso teria prejudicado a venda de Blu-rays e DVDs lá no Japão. Mas aí eu te pergunto, dessa vez a gente teve só venda de Blu-rays e DVDs, a gente não teve lançamento em streaming, nem no Japão, nem em lugar nenhum. E vendeu 9.000 cópias. Pouco mais de 1.000 cópias. Vale realmente a pena? Mas por que eu estou perguntando se isso vale a pena? O Silas, meu amigo, que esteve aí envolvido na legendagem também do filme de Sailor Moon Cosmos, fez uma pergunta muito interessante na época em que se estava aguardando se a Toei Animation iria fazer algum pronunciamento a respeito de se ia ter um lançamento internacional ou não, ou sobre o que estava acontecendo nas semanas que antecederam o lançamento em DVD e Blu-ray no Japão. Muitos fãs internacionais perguntavam todos os dias nas redes sociais de Sailor Moon, em algumas redes da Toei Animation, o que estava acontecendo com o lançamento internacional de Sailor Moon e quando que a gente ia ver alguma coisa. E ele fez a pergunta: eu quero só ver se a venda de DVDs e Blu-rays vai realmente valer a pena o sacrifício dos fãs internacionais, do lançamento internacional. E é realmente um sacrifício, porque, querendo ou não, seria muita ingenuidade pensar que esses filmes não iam cair na internet e que as pessoas não iam arranjar um jeito de assistir em seus países quando não tem nada disponível de maneira oficial.
e nem mesmo um pronunciamento. Mas aí você pode pensar, talvez não tenha saído um lançamento em streaming, porque talvez Sailor Moon Eterno não tenha ido bem e aí não valeu a pena. E aí a gente tem que analisar como que foi o desempenho de Sailor Moon Eterno na época de seu lançamento na Netflix. Infelizmente não há nenhum bom registro de como foi o desempenho de Sailor Moon Eterno, mas o usuário Jess Betteridge na época postou em seu Twitter perguntando: olha, Sailor Moon Eterno está no top 10 aqui no Canadá e nos outros países. Começaram a publicar ali que entrou no top 10 lá na Alemanha, que entrou no top 10 na Tailândia, no Vietnã, na Rússia, que aqui na América Latina entrou no top 10 na Argentina, Panamá, Nicarágua, Chile, Guatemala, Peru, Honduras, México, Colômbia e Venezuela, e tem todos os prints provando isso. Aqui no Brasil não chegou a entrar no top 10. Eu acredito que nos Estados Unidos também não, mas eu tenho a impressão de que esse número de top 10 foi ainda maior. Só que não há os prints para provar que isso realmente aconteceu. Então, entrou no top 10 em diversos países. Foi muito bem em diversos países. Nós não temos como saber mais detalhes a respeito de como Sailor Moon Eterno desempenhou no ano de seu lançamento, mas esse ano a Netflix publicou um relatório com vários detalhamentos de como que suas séries foram exibidas, e esse relatório só foi publicado porque foi uma reivindicação da greve de roteiristas e atores lá em Hollywood, lá nos Estados Unidos, porque os atores e os roteiristas precisam saber qual é o número de horas que as séries foram exibidas para poder receber o valor que é justo eles receberem dos serviços de streaming, que não estavam repassando os pagamentos aí de maneira justa. Então, graças a essas demandas, a gente teve o relatório da Netflix, e aqui no relatório completo a gente pode buscar por Sailor Moon, e a gente vai ver que para o ano de 2023, embora o lançamento tenha sido feito em 2021, o número de horas que Sailor Moon Eterno foi assistido no mundo foi de 2.600.000 horas. E aí, isso é muito ou isso é pouco? Se a gente fizer uma continha básica, chutando aí que os filmes, os dois juntos, têm 3 horas de duração, e a gente dividir essas 2.600.000 horas por 3 horas, a gente vai ter que esse filme foi assistido pelo menos 866.667 vezes no mundo inteiro. É possível que algumas dessas visualizações tenham sido feitas por múltiplos usuários assistindo várias vezes? É possível. Mas assim, 866.667 plays nesses filmes assistindo de maneira inteira, considerando esse cenário, eu acho que é um bom número. Ainda mais para um filme que lançou há 2 anos atrás. Não é uma estreia. É algo que já faz parte do catálogo e não é uma novidade. Então não tem nenhum marketing em cima. É simplesmente as pessoas indo atrás de assistir isso ali porque elas querem. Isso me deixa meio chocada, sabe? De pensar que esse foi o resultado de um filme que foi lançado 2 anos atrás. Imagina como que poderia ter sido o resultado se Sailor Moon Cosmos fosse lançado em uma janela de tempo ideal, sabe? Eu acredito que facilmente teria superado o número de pelo menos 1 milhão de pessoas assistindo uma única vez, contando os 2 filmes. Mais ou menos que nem aqui a gente fez esse cálculo. E isso me deixa pensativa, sabe? Será que realmente esse sacrifício dessas visualizações, de atingir essa quantidade de pessoas ao redor do mundo, que muitas vezes nem assistem o filme sozinhas, assistem acompanhadas de suas famílias, de seus amigos, podendo atingir mais e mais pessoas? Será que valeu a pena sacrificar números dessa magnitude por 1.000 cópias a mais de DVD? Aí a gente começa a entrar em algumas coisinhas mais complexas, porque essa é uma possibilidade, mas é apenas uma especulação. Recentemente, um membro do grupo Sailor Moon Unlimited no Facebook fez uma postagem falando que, através de um amigo que trabalha no escritório de Los Angeles da Netflix, ele descobriu que tem algo muito mais complexo aí nessa negociação entre Toei Animation e Netflix. Segundo o relato dele, o lançamento de Sailor Moon Cosmos Internacional foi adiado porque a Toei Animation pediu como valor para o licenciamento do filme para que ele seja colocado na plataforma Netflix como um original Netflix, da mesma forma que foi feito com Sailor Moon Eterno, pediram um valor 3 vezes maior
do que o que eles pediram para Sailor Moon Eternal. E que a Netflix recusou, porque não estava disposta a pagar esse valor. E assim, não é que a Toei pediu esse valor para poder repassar mais valor para dubladores, para atores, para desenhistas, não. Eles queriam esse valor a mais apenas pura e simplesmente por lucro, porque são uma empresa capitalista que quer explorar o máximo possível que pode os seus produtos. E aí você pode se perguntar, mas por que a gente deveria acreditar no que essa pessoa tá falando? A gente nem conhece essa pessoa. Em junho do mesmo ano, essa pessoa publicou também nesse grupo que teve acesso a assistir os filmes de Sailor Moon Cosmos em junho, numa sessão fechada de exibição desses filmes. Ele não fala exatamente onde que aconteceu essa sessão que ele teve acesso, mas ele diz que assistiu esses filmes já em junho, na época que estava sendo lançado lá no Japão, lembra? E assim, investigando um pouquinho mais sobre a vida dessa pessoa para ver se ela tinha alguma confiabilidade no que ela poderia estar dizendo ou não, é uma pessoa que trabalha numa empresa bastante importante lá nos Estados Unidos, uma empresa onde você pode fazer sites e tudo mais, e parece realmente ter conexões com pessoas importantes da Netflix. Então, essa pessoa não parece estar falando algo que destoa da realidade e que pode muito bem ser verdade, porque fecha com um padrão de comportamento que a Toei Animation já fez no passado. Conversando com os membros do clubinho do Apoia-se, o Danilo me lembrou que aparentemente um dos motivos de Sailor Moon R não ter ido também pra manchete foi porque na época a Toei Animation pediu um valor muito mais alto para poder licenciar essa temporada do anime pra manchete, que não topou, não tinha grana pra colocar na época. Fecha também com um relato que nós temos de um comportamento completamente abusivo e horrível que eles fizeram na época do lançamento do DVD de 2011, que eles não queriam fornecer o áudio original japonês para a empresa que estava produzindo os DVDs aqui na época, embora tivessem fornecido para os DVDs italianos. Aqui no Brasil eles não queriam fornecer por zero motivos razoáveis. E em 2013 havia uma empresa que estava interessada em lançar os filmes dos anos 90 de Sailor Moon aqui no Brasil. Essa negociação chegou a ser feita, só que o valor que eles estavam pedindo para essa empresa para o licenciamento dos filmes acabou inviabilizando o projeto. Então não seria a primeira vez que a Toei Animation, vendo a repercussão positiva e o alcance positivo de uma temporada, de uma das obras do seu catálogo, cresce o olho e resolve pedir valores que são muito absurdos, sabe? Esse rapaz diz que essa situação da Toei Animation pedir um valor muito maior para Netflix para poder licenciar esses filmes atrasou aí as negociações, e negociações assim, gente, com a Toei Animation são muito difíceis e são muito demoradas. Eu sei porque na época do lançamento dos DVDs em 2011 de Sailor Moon S, que acabou saindo só um volume, nós tínhamos bastante contato com o diretor dessa empresa, que tentou de alguma forma trazer Sailor Moon, e as coisas que ele nos relatava, que ele nos mostrava, eram realmente assim cansativas. Mas aparentemente a negociação, que demorou mais do que o esperado, que atrasou e tudo mais, foi fechada com a Netflix. E fecha também com uma publicação que o dublador americano do Tuxedo Mask, lá dos Estados Unidos, fez no dia 20 de dezembro, onde postou uma foto no estúdio, onde ele tinha um broche da estrelinha, um reloginho de bolso, que o Tuxedo usa na versão de Crystal, Eternal, Cosmos. Então, muita gente viu essa postagem na época como sendo uma dica meio indireta de que talvez pudesse vir aí, né? E eu acho que se a gente somar todo esse cenário, eu acho que realmente vem um lançamento internacional. Mas aí eu te pergunto, vai valer a pena realmente para as empresas envolvidas sacrificar o potencial que o lançamento de Sailor Moon Cosmos teria no mundo inteiro antes desses arquivos caírem na rede pra pedir esse valor a mais, pra vender mais DVD? Sabe? Me pergunto, será que valeu a pena? E a gente pode até pensar por um lado, nossa, como a Toei Animation é burra, nossa, parabéns, estragaram tudo, uau, grande trabalho que vocês fizeram, uau, o time de vocês é ótimo. Mas se você parar pra pensar que a Netflix pode realmente ter aceitado
esse acordo de pagar 3 vezes mais pelo licenciamento desses filmes para ter na sua plataforma, aparentemente a Toei Animation não vai sair perdendo em nada. Mas, infelizmente, a Netflix em si talvez saia perdendo alguma coisa nisso. Sempre vai ter alguém que já viu esse filme de outras maneiras alternativas que não vai estar disposto a assinar a Netflix para poder assistir esses filmes de maneira oficial. Esses filmes saindo de maneira oficial, eu vou apoiar o lançamento. Eu vou assinar novamente a Netflix para poder assistir, porque muito provavelmente vindo pra cá vai vir dublado. Esperamos que sim, pelo amor de Deus, tragam a Agatha Paulita de volta. E eu vou assinar muito mais pra apoiar a Netflix em si do que pra apoiar a Toei Animation, porque o descaso que ela mostrou nos últimos meses, nas últimas semanas com os fãs é muito triste, sabe? E ver que eles colocaram em xeque o potencial de alcance dessa obra apenas para conseguir explorar mais e lucrar mais ainda, me deixa com um saborzinho meio amargo na boca, sabe? Mas me diz aí o que você acha. Será que isso, tudo que eu apresentei aqui pra vocês, faz algum sentido? Será que realmente a Toei Animation colocou o lançamento internacional em risco só por causa de DVDs e Blu-rays? Será que valeu a pena? Será que ela conseguiu atrasar esse lançamento internacional pura e simplesmente por ganância, para conseguir um valor maior ainda da Netflix? Me diz o que você acha aqui nos comentários. E se você gosta do meu trabalho, você pode me apoiar de 2 maneiras. Uma maneira é diretamente fazendo parte do nosso clubinho de membros no Apoia-se. O Apoia-se é o que está mantendo esse canal vivo, ativo e crescendo. Eu sou muito grata à generosidade de todos os membros do clubinho que estão mudando a minha vida. E eu queria deixar o meu agradecimento especial ao Marcelo Dada, ao Fernando Lemes, ao Manuel Crisotomo Ferreira, Thiago Castro e Bruno Scalda, que são apoiadores na categoria Cidadão de Crystal Tóquio, e ao Tid Martins, que apoia na categoria Cosmonauta. Mas se você não tem condições de ajudar diretamente se juntando ao Apoia-se, você pode me ajudar de graça, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando esse vídeo e outros vídeos e outras postagens que eu faço em outras redes sociais, para que o meu trabalho possa alcançar cada vez mais e mais pessoas e a gente possa fazer o algoritmo do YouTube entender que vale a pena recomendar esse vídeo e outros vídeos do canal para mais pessoas, e aí a gente crescer a nossa comunidade. Ah, e assista as propagandas, não pule as propagandas. Se você gosta de um criador de conteúdo, assista as propagandas, pelo amor de Deus, porque os centavinhos que vêm fazem toda a diferença. E ao contrário da Toei Animation, eu preciso muito mesmo desses centavinhos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te feito refletir de alguma forma, e a gente se vê na próxima. Espero que com notícias melhores. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.